galera, tudo bem? Eu sou Igor Wilcox do projeto Ecox Live. Muita gente vem me perguntando como é que eu faço para controlar o Ableton, os parâmetros, os efeitos, como eu mixo as tracks através do iPad. O programa chama-se Touchable. Você consegue comprar ele facilmente no Apple Store. Hoje eu vou mostrar para vocês como configurar o Touchable com o Ableton Live. Vamos lá? Primeiro de tudo, nós vamos conectar o iPad e o meu notebook Macintosh. Vamos criar uma rede wireless aqui no aeroporto. Cria um network, a gente vai dar um nome de iPad. Vamos colocar uma senha. É importante colocar uma senha para você evitar que outras pessoas possam conectar nessa mesma rede wireless e invadir, enfim, e atrapalhar o seu sistema. Então você coloca uma senha, vamos supor iPad 1 e confirma iPad 1. Depois que a gente criou a rede, a gente tem que vir aqui no Network Preferences aqui, Open Network Preferences, tá? E aí a gente tem que colocar os seguintes dados. Vem no Aeroport Advanced TCP/IP. Nós vamos configurar essa rede para o iPad e o notebook eles se comunicarem, ok? Então você vem no TCP/IP. Aqui no Configure, no IPv4, você vai colocar manual, ok? E aqui nós vamos colocar o seguinte endereço de IP: 10.0.2.1. Aqui no Subnet Mask, tá? Está 255.255. Aí você vem aqui e coloca 255.0. Isso aqui é muito importante, porque isso vai fazer com que nós vamos escrever esses mesmos dados aqui no iPad para fazer eles conversarem. A rede está criada, vai no Apply, perfeito. Temos aqui o wireless configurado para o iPad. Ok, agora nós vamos fazer com que o iPad converse com o Mac. É muito simples. A gente vem aqui no sistema, vamos em ajustes, vamos aqui na parte de Wi-Fi. Você vai ver que ele vai achar a rede iPad. Você vai clicar conectar. Colocou a nossa senha, que é iPad 1, conecta. Estamos conectados. Vem outras configurações aqui na rede do iPad. Então o que nós vamos fazer? A gente vai entrar aqui, ó, voltando de novo, ó, no iPad a gente clica nessa setinha aqui para dar mais configurações. Aí tem aqui DHCP, tem bootp e tem estático. Nós vamos vir aqui no estático e vocês vão colocar exatamente esses números aqui, ó, 10.0.2.4 aqui. E aqui no Mask Subrede, que é aquele mesmo que a gente viu no notebook, 255.255.255.0. Beleza. Agora a gente já está completamente conectados. Depois que a gente conectou, eu vou chegar aqui no Mac. Quando você for baixar o programa Touchable, você vai entrar no site e vai baixar também o Touchable Server. É um programa que vai fazer o Touchable se comunicar com o Ableton Live. Você vai ver que automaticamente, depois que você já fez todas essas configurações, que eles já vão conversar. Você vai ver como, ó, as configurações aqui, padrões, tá? Temos aqui, você pode conectar dois iPads, ó, iPad 1, iPad 2. No nosso caso, a gente vai usar só um iPad. Nós vamos deixar nesse padrão aqui, ó, que é Keys de Keybird, Touchable Server 1, canal 1. E Drums, você vai usar o Touchable Server 1 também, ok? Isso é padrão. Vocês estão vendo aí no vídeo, tá tudo escrito para vocês configurarem certinho. Ok, a gente abriu esse aplicativo
vamos vir no iPad Touchable, ok? Vamos abrir e esse é o Touchable. E você mesmo escreve o 10.0.2.1, que é o código lá do IP que a gente configurou. É muito importante vocês prestarem atenção nesses códigos, porque senão não vai funcionar. Configurado, vou abrir aqui o Ableton. Uma vez instalado o Touchable Server, na hora que você for instalar, ele vai perguntar para você qual a pasta que você deseja do Ableton para instalar o script. Depois que você jogar essa instalação dentro do script do Ableton, você vai ver que é fácil, não tem segredo. Você vem aqui no Ableton, no Preferências, tá? Vem na parte de MIDI e aqui no Control Surface a gente vai procurar, certo? Por Touchable Script, que vai fazer com que eles se entendam perfeitamente, todos os canais, tudo certinho. Depois que você selecionou o Touchable Script no Ableton, você vem, configura os inputs, que está aqui, ó. Touchable Server 1, que é o que a gente está usando, Track On e Remote On. Ok? Depois que a gente configurou o Ableton, o iPad, o Mac e o Touchable, aí a gente vem e clica em conectar. Connect. Então, você vai ver que depois que a gente abre o Touchable e o Ableton, eles já vão automaticamente reconhecer. Você vê que o Ableton ele abre padrão com um canal de áudio e um canal de MIDI. E o Touchable também faz a mesma coisa, ó. Reconhece um canal de áudio, de MIDI, que ele abre aqui padrão. E se a gente mexer aqui nos volumes, eles vão conversar entre eles. Eu abri aqui o projeto do Ecox para vocês verem como é que funciona. Você vê que automaticamente, depois que eu abro o Touchable, ele reconhece todos os canais. Aqui são as minhas tracks. E aqui são os faders, como se fosse o Ableton Live. Ó, por exemplo. Você coloca as tracks, automaticamente ele já reconhece, ele já toca. Você consegue tocar os clips como se fosse no Ableton. Ó. Ok. Mexe nos faders. Pode mutar. Ou seja, você tem o controle do Ableton completo. Outra coisa interessante que você pode fazer, você tem um teclado que você pode programar aqui os MIDI. Você vem aqui, como no próprio Ableton, arma o canal de REC, certo? Ele já reconhece. Aí você tem aqui um teclado, que você pode controlar aqui as oitavas, ó, tá vendo? C2, C3, ó. Você pode controlar o Ableton através do seu iPad, sem fio, com Touchable, fazendo performance ao vivo. Você também tem aqui um pad, um drum pad, que no meu caso eu uso para tocar samples. Eu não uso necessariamente para bateria. Por exemplo, ó, você vem aqui, tá vendo? No canal você abre o sample como o padrão, né? No Ableton, aqui, ó, você abre o sample, programa um sample bonitinho. E ele automaticamente já reconhece o sample, você só deixa o canal de REC armado. E aqui nos pads, você também muda a região de onde vai ser tocado, né? Como se fosse as oitavas dos pads, ó. E você vai ter aqui, ó. Isso é bem legal para fazer a performance ao vivo. Você também pode mixar as tracks. Por exemplo, a gente vai pegar aqui uma track do Ecox. Vamos supor essa aqui.
E aqui, peraí, você pode também em devices, tá? Você pode controlar, programar os equalizadores. Automaticamente, quando você abre o equalizador no canal do clipe, ele já reconhece que tem um equalizador aqui, ó. Nesse caso, o EQ3 para o canal 1, que a gente usou, e o EQ3 para o canal 2. Aqui você comanda os mesmos parâmetros, grave, médios e agudos. É exatamente o equalizador que tem no Ableton dentro do iPad. Então vamos supor, ó, vamos tocar uma track aqui e eu vou mixar uma track para vocês verem como é que funciona. Ok. Eu vou colocar a track pra frente aqui no Ableton, só pra gente mixar, só pra vocês terem uma noção de como é que funciona. Aqui, como eu falei, ó, você vai rolando, você vai interagindo com o arrangement dos clipes, certo? E também, se você quiser mudar aqui um clipe de lugar, ó, por exemplo, eu fiz isso aqui. Peguei um clipe e mudei para o outro lado. Ele automaticamente reconhece. Então vamos lá, vamos para o final da track como se a gente estivesse indo mixar. I know that you're afraid. You're afraid of us. But anything is possible. Vamos mixar, hein? Já coloquei tudo no ARP, já tá tudo bonitinho. Vai lá. 1, 2, 3, 4. Já soltei a outra track já. Mixando. O equalizador de grave dela tá cortado. Tô dando um exemplo básico. Vamos entrar com a outra. Aí, entrando, track nova. E você comanda até pelo menos 100 metros de distância. Aí, ó, se quiser tocar ao vivo, olha lá, 1, 2, é isso aí, basicamente é isso. Você tem uma série de possibilidades de fazer de coisas aqui, porque o Touchable ele reconhece exatamente como o Ableton é. Você consegue ter controle total. Nesse caso eu mostrei para vocês algumas funções das múltiplas funções que esse software maravilhoso pode fazer conversando com o Ableton. Você pode também programar os efeitos, programar os delays, você pode fazer muitas configurações no mixer, trocar de lugar, para cima, para baixo. Ele tem um controle realmente total e a resposta dele é excelente, galera. Esse brinquedinho aqui tem sido muito legal. E é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado desse tutorial. Vou fazer mais alguns tutoriais em cima disso.
Mas para conhecer também um pouco mais dos meus trabalhos, das minhas produções, vocês podem visitar o soundcloud.com/ecoxlive. Você pode me seguir no Twitter, que é @IgorWilcox, que é o meu Twitter pessoal, onde eu falo das minhas produções, das minhas aulas. Dou aula de produção musical no Ableton e no Cubase. E vocês também podem visitar o Twitter do Ecox, que é @ecoxlive. E até uma próxima. Valeu! Nha! Gravando. Fala galera, tudo bem? Meu nome é Igor Wilcox, eu sou produtor do projeto Ecox Live. Hoje eu vou mostrar para vocês um tutorial Bloom de novo. Logo em seguida, depois que você fez, você já está com o Touchable pronto e clicar em Connect e deu merda.